do porte ereto do galo, de tudo isso ele tirava lições morais e ele tirava lições práticas. Salomão dominou tudo isso: a política, a escrita, a engenharia civil, a ciência botânica, a zoologia, entre outras coisas que Salomão dominou. Mas teve uma coisa que ele não conseguiu dominar: o seu coração. Salomão não conseguiu dominar o seu próprio coração. E Salomão, depois que ele foi engrandecido, ele pecou pelo menos 3 tipos de pecados. Quais os pecados que Salomão pecou, pastor? Número 1, ele tomou mulheres estrangeiras como esposa. E havia um princípio de Deus que ele violou, e o princípio era que ele não deveria se casar com mulheres de outras nacionalidades. Mas o capítulo de número 11 de 1 Reis diz que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. Salomão casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se da presença do seu Deus. Além das mulheres, Salomão, não sei que o tipo de homem era esse para 700 mulheres, mas o bicho era terrível. Além de 700 mulheres, que levou Salomão a pecar contra Deus, Salomão violou um outro princípio: ele se curvou a outros deuses, que não era o eterno de Israel. 1 Reis capítulo 11, versículo 5, diz que ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova: não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Além das mulheres, além dos deuses que Salomão se curvou, Salomão também violou um outro princípio de Deus. Qual, pastor Denilson? Ele multiplicou cavalos para si. Como assim? Era pecado multiplicar cavalos para si. Em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14, 15 e 16, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, porém ele não multiplicará para si cavalos. Deus disse que os hebreus não podiam ter muitos cavalos, porque toda nação que tinha muitos cavalos, quando saía numa guerra, numa peleja, numa batalha, tendo muitos cavalos, eles confiavam em seus cavalos. Cavalos representa força, carro representa poder aquisitivo. E Deus disse: olha, não multipliquem cavalos para vocês. E Salomão multiplicou muitos cavalos. 1 Reis 4, 26, Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra, e 12.000 cavalos. 1 Reis 19, 28, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Queve e Cilícia, onde os agentes do rei negociavam os preços e os compravam. Por isso que Deus se aborreceu com Salomão, porque ele passou a confiar na sua própria força. Olha o tanto de cavalos que ele possuía. Pastor, e isso aqui é ferir princípios de Deus? É assim. Salmos 20, versículo 7, está escrito: uns confiam em carros e no dinheiro, outros em cavalos na força, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé, porque confia em Deus. E Salomão violou esse princípio. Ele tomou mulheres estranhas, se curvou aos deuses dessas mulheres, e multiplicou cavalos para si. Salomão não dominou o seu coração.
E você deve estar perguntando, pastor, mas o que é coração de fato? Na Bíblia, que aparece esta palavra coração cerca de 800 a 1.100 vezes. Nem sempre coração é este órgão que bate cerca de 120 mil vezes por dia. Se o coração fosse uma bomba que bombeasse petróleo, durante uma vida, daria para encher 13 milhões de barris de petróleo. Essa máquina que não para e que não bate assim como a gente pensa, mas é como se estivesse torcendo um pano. É uma máquina que a medicina não conseguiu copiar. É a mais extraordinária máquina do ser humano, é o coração. É um órgão poderoso que bombeia sangue para as artérias e veias do corpo, que vai até o pulmão, que é oxigenado, que passa pelos rins, que é purificado e que volta ao coração e vai. E você está vivo porque ele está batendo, é os sinais vitais. Mas nem sempre o coração é esse órgão vital. Na palavra de Deus, dentro da língua hebraica, coração é chamado de lev. Fala comigo, lev. A palavra lev é escrita com duas consoantes, lamed, fala lamed, que representa cajado, que representa o quê? Conduzir. E a letra vet, que representa casa, que representa habitação. Então a palavra lev, que é coração, significa aquilo que conduz a casa. Coração é aquilo que conduz a casa. Que casa? Essa aqui, ó. Fala para alguém do seu lado aí. O coração conduz a casa. É aquilo que te conduz, seja para o caminho bom ou não. Se o teu coração vai bem, tudo vai bem. Coração se refere também a ser interior, se refere a psique, aquilo que nos motiva a amar, chorar, ter empatia. Aquilo que nos motiva também a pecar, é o coração do homem. Deus tem uma definição para o coração. Jeremias, capítulo de número 17. Deus, ele fala sobre o coração do homem. E o que Deus fala a respeito do coração do homem são palavras duras. Jeremias, capítulo de número 17, versículos de número 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso. Está pensando que tu é bom, é? Quem o conhecerá? É Deus falando. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração.